minha amiga mulher que vence, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem, viu? Mas se não tiver, vai ficar em nome de Jesus. Agora que nós estamos no mês de agosto, agora que nós estamos abençoadas, vai melhorar. Ah, mas não tá bom, pastor, mas vai ficar em nome de Jesus. Estou te dizendo, mulher, que a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores, então você tem que tomar posse dessa palavra. Tem que ficar firme com o Senhor Jesus. Ah, mas depois que eu me converti, depois que eu aceitei Jesus, minha vida não ficou muito boa, não. É claro, porque você está no processo de limpar o seu coração, de curar seu coração, de libertação. Então, o inimigo ele vai dar um grito, né, para você. Ah, realmente eu fiz uma escolha errada, mas na verdade não. Você fez a melhor escolha da sua vida, que é aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, da sua casa. Você entendeu? Não foi perdido, não. Deus é com você. Seja forte, corajosa, que Ele já te deu a vitória. Tá certo? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, apresentamos agora, Pai, essa programação diante do Senhor, apresentamos o nosso coração, apresentamos a todos os que estão assistindo, Pai, que o Senhor venha abençoar tremendamente, curando, libertando, restaurando. Talvez tenha aquela mulher, Pai, que está lutando pelo seu casamento, está lutando por aquele ente querido, Pai, que está nas drogas, Pai, ou está na prostituição, no pecado, na iniquidade, mas que o Senhor venha trazê-lo de volta para os seus braços, Pai. É isso que eu te peço, já te agradeço com a certeza que essa palavra vai falar o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém e amém, graças a Deus. Fique aí com esse louvor e já a gente volta. Que louvor abençoado, que maravilha tá vindo aí. Olha, eu gosto dos louvores. Eu tenho não sei, acalma o coração, acalma a mente, acalma o entendimento. Quando nós, é claro, o louvor eu já falei aqui, né? O louvor tem que saber olhar os louvores que nós estamos. Talvez louvor, aquele louvor que te deixa mais para baixo ainda que você tá. E isso varia muito da sintonia, do louvor, da letra. Se a letra tá edificando a Deus, se tá exaltando o homem, tá? Louvores egocêntricos, a gente tem que fugir desses louvores aí que edifica só o homem. Ah, mas é o homem. Não. Nosso louvor, nosso devido louvor tem que dar somente ao nosso Deus. Só Ele e mais ninguém. Tá ouvindo? Inclusive na sua casa, no seu coração. Vamos aqui, vamos de ouvir a palavra do Senhor Jesus. Ele falou uma palavra muito linda e Ele vai falar o nosso coração agora. Assim como falou no meu, vai falar no seu, eu creio. Porque assim, é o Espírito Santo, né, que faz a obra. Nós somos só instrumentos usados por Ele para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Então, não se preocupe com isso. Ah, pastora, mas como é que você sabe que a palavra vai falar no meu coração? Por quê? Porque Ele que deu a palavra para mim falar para você agora. E se você está precisando de uma palavra, a palavra de Deus, irmãs, como é que funciona? A palavra revelada, direcionada, não é a letra. A letra é isso aqui, você vai ler e não vai entender nada. Mas quando a palavra é revelada, você vai ler, o Espírito Santo vai falar o seu coração e você vai entender, porque é Ele que revela, né? Com a direção do Espírito Santo. Aquele povo estava lá reunido, vocês lembram lá no dia de Pentecostes? Lá o povo estava reunido, lá o povo de Deus, Pedro e a igreja de Cristo, esperando a descida do Espírito Santo. E eles estavam esperando, um olhando para a cara do outro, um falando da vida do outro, um olhando, falando mal de Jesus, que Jesus morreu e não sei o que, e ressuscitou. Não foi isso, eles passaram esperando em oração. Esse é o segredo, tá? Às vezes vou falando aqui, vou dando um segredinho para você. O segredo de quem tem bênção para contar. O que é? Esperar no Senhor em oração. Você entendeu? Aí eles estavam em oração lá, orando. Só que o povo, né, os religiosos da época, estavam do outro lado. E eles estavam olhando assim, e eles viram barulho, eles estavam ouvindo barulho, não estavam entendendo nada. Eles estavam só fazendo barulho lá, o povo lá estava orando lá, e eles não estavam entendendo o que eles estavam falando. Então, na cabeça deles só era um barulho. Só que quando o Espírito Santo de Deus desceu, e teve a língua, veio como um vento impetuoso, pelas línguas repartidas ali, desceu sobre cada um que estava lá orando, estava lá já orando na brecha, entendeu? A bênção do Senhor vem quando você está na brecha. E lá estava o povo orando e lá intercedendo. O que aconteceu? Eles passaram a entender porque é o Espírito Santo de Deus que traz a revelação da palavra. Às vezes,
Esse é o motivo. Você, pastora, mas eu leio a Bíblia, eu oro, mas eu não entendo o que está escrito na Bíblia. Você não entende porque você esqueceu de buscar a presença do Espírito Santo primeiro. Você tem que buscar a presença do Espírito Santo, se preparar, se consagrar e falar, Pai, fala comigo. E aí o Espírito Santo fala ao seu coração. E ele não vai falar a voz altiva não, do seu lado não, ó, repreende isso aí que isso aí é demônio. Ele não vai falar, olha, Deus está falando aqui no meu ouvido, não. A voz de Deus, a Bíblia diz que eu fico com o que a Bíblia diz, tá? A Bíblia diz que Deus fala ao nosso coração, tá? Esse negócio de assim, ó, você repreende e manda pro inferno, que isso aí é demônio, tá? Tá perturbado. Então nós temos que repreender isso aí. Eu ouvi a voz, uma voz me disse que é isso, isso e isso. Mas como é que sabe? Porque o inimigo sopra, né? É o inimigo que fala fora, porque quem fala o coração é Deus. E às vezes você tá lá orando e Deus fala o seu coração, o que vai acontecer, e você fica firme e acontece. Eu tenho certeza que já aconteceu com você, tá? Porque é o Espírito Santo te avisando, é o Espírito Santo te falando, tá bom? Aqui vamos estudar João, capítulo 14. Pastora Elisângela, a senhora pode me dar um copo com água? Eu vou pegar aqui um angolinho, porque a minha garganta deu um negócio agora. Vocês dão licença aí, tá? Senão eu não consigo, né? Continuar. Pega aí. Deu tempinho aí pra você pegar a sua Bíblia aí. João, capítulo 14, versículo 1, que diz o quê? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Quem tá falando aqui? Senhor Jesus, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. O Senhor está dizendo, ó, é no coração, tá? É no coração que Deus fala. O Senhor Jesus, e Ele está falando, ó, para você ouvir a voz de Deus, minhas irmãs, meus irmãos queridos, tá assistindo essa programação, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o quê? Aqui, ó. Não se turbar. O que é se turbar? Ficar agoniado, aperreado, preocupado, ansioso. Você entendeu? Não, porque você não consegue ouvir a voz de Deus. Sabe como é que eu faço? Quando vem, eu fico muito preocupada, porque nós somos seres humanos, tá? Todo mundo é ser humano, todo mundo fica preocupado. Tem aquele momento que você fala assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? Mesmo sendo a pregadora da palavra de Deus, a gente chega nessas questões, a gente também tem esses momentos. Só que a diferença é que a gente tem a palavra e a gente procura colocar em prática o que a palavra de Deus diz. Porque aí eu coloco diante de Deus, eu pratico a palavra de Deus, e quando você chegar e quando eu for pregar a palavra de Deus, eu já sei o que funciona e o que dá certo. Então eu não vou falar uma coisa que nunca aconteceu comigo. Você entendeu? A gente tem que entender que quando o nosso coração está perturbado, quando o nosso coração está agoniado, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. O que acontece? Todas as vezes que você for orar ao Senhor, você tem que acalmar o seu coração através da oração e através do louvor. O que acontece? Vou ensinar a estratégia de oração. Isso acontece e dá certo. Todas as vezes que você for tomar qualquer decisão importante da sua vida, você não tome de qualquer maneira. Você não tome essa decisão de qualquer jeito. Você se prepara. Você ora a Deus, acalma seu coração. E ali o Senhor vai falar ao seu coração. E aqui o Senhor Jesus, Ele está falando, ó, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também no nome dEle, em Jesus. Você entendeu? Hoje lá ele estava vivo, né? Quando ele falou isso. Mas hoje ele está o quê? Sentado à direita do Deus Pai, Todo-Poderoso. E ele ainda continua falando ao nosso coração hoje. Se o seu coração hoje, minha irmã querida, está aperreado, está agoniado, está preocupado, descansa em Deus. Como é que você descansa em Deus? Em Deus, crendo nele. Crendo na sua palavra, crendo na palavra de Deus que é direcionada, que é revelada. Aí ele diz assim, ó, e também me, na casa de meu pai há muitas moradas, tem lugar lá esperando por nós, na grande cidade celestial do nosso Deus. Ó, a casa dele é a morada do Senhor, tem muitos lugares.
Se não fosse assim, ele não teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Ó, ele está indo, o Senhor Jesus, ele foi, né? Ele morreu, ressuscitou o terceiro dia e foi para cá, lá foi para casa, foi sentar à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E ali o que acontece? Ele está esperando a gente lá, mas ele deixou uma dica aqui, não se turbe o vosso coração. Ó, versículo 3, e se eu for, que ele foi, e vos preparar um lugar, virei outra vez e vou-los levarei para mim. Ele está dizendo, eu vou voltar. Você entendeu? O Senhor Jesus vai voltar. E você, ele vai te pegar como? Vai te pegar aí nesse pecado? Não tem pecadinho nem pecadão. Você sabe que pecado é pecado, né? Mas não tenha não, mas é só dessa vez. Só dessa vez. Não, minha irmã, larga isso aí. Larga isso aí, se converte. Aceita Jesus. Enquanto há tempo, porque o Senhor aqui está dizendo que ele vai voltar. Mas o nosso coração tem que estar limpo, nossas vestes tem que estar limpas, o nosso azeite tem que estar preparado, porque é igual as 10 virgens, né? As 5 prudentes, e se, rapaz do céu, as que estavam preparadas foi, e as que não estavam preparadas ficou. Então nós não sabemos nem dia, nem hora, nem lugar, mas o Senhor sabe e Ele vai vir buscar a sua igreja. E quando Ele vier, nós temos que estar preparadas. Mas aí... E como é que eu faço com aquela mágoa? Se liberta dessa mágoa aí. Por que eu falo da mágoa? Irmãs, o que mais judia da mulher é mágoa, ressentimento. A mulher magoada, ela não consegue ter uma vida social. Uma mulher amargurada, ela faz escolhas erradas. Uma mulher amargurada, ela não consegue trabalhar direito. É problema em cima de problema. Nós somos emocional. E aí ela fica irritada, estressada, ela maltrata filho, maltrata marido, maltrata trabalho, maltrata chefe, maltrata irmã na igreja, corre atrás persegue outras irmãs, porque é uma pessoa amargurada. Quando você vê uma pessoa correndo atrás de outra, perseguindo, falando mal, falando maldade contra outras pessoas, é uma pessoa amargurada, ela é uma pessoa infeliz, ela não é feliz. Porque uma pessoa feliz, uma pessoa contente, que está na presença de Deus, é feliz pelas coisas que Deus, é grata a Deus pelas coisas que Deus dá, o que acontece? Ela não tem tempo para desejar o mal, para falar o mal, para ir correr atrás do mal. A pessoa infeliz, ele fica em cima ali, martirizando, judiando, querendo que a outra pessoa também fique infeliz igual ele. Você entendeu? Então, essas coisas, quem está dando a revelação é o Espírito Santo. Entendeu? É o Espírito Santo. Ele está dizendo aqui, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, é para todo mundo. Não é só para mim, não é para você, é para todo mundo. Então, nós temos que ter esse cuidado. Por que eu falo sempre do coração? Porque é dali que sai e procede as saídas da vida. É dali que sai a sua bênção. É dali. Se o seu coração for ruim, se o seu coração... Você não consegue desfrutar do melhor de Deus. E o nosso coração tem que estar preparado para receber o melhor de Deus. E aqui, ele diz mais, no versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Aí ele, Tomé, quem era Tomé? Eles não acreditaram, né? Ele só acreditou depois que viu, né? A mão de Jesus, né? Então, quem era? Ele não é incrédulo. Nós, às vezes, estamos duvidando que Jesus vai voltar. E ele vai voltar, ele já avisou que vai voltar, ele está na sua palavra. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E quem somos nós? Nós estaremos preparadas como as prudentes? Nós estaremos cheias de azeite para ouvir a voz do nosso Senhor? Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor. Se você não está conseguindo ouvir a voz de Deus no seu coração, quem está sendo seu pastor? Quem você está dando ouvidos?
E o seu coração está perturbado, o seu coração está amargurado, entristecido, agoniado. Às vezes você faz uma coisa e depois se arrepende. Às vezes você persegue, você fala mal e depois se arrepende. Ah, por que eu fiz isso? Por quê? Por causa da mágoa, do ressentimento. Porque você está sendo uma pessoa infeliz. E a felicidade nós só achamos no Senhor, com um coração firmado, crendo em Deus. Às vezes a pessoa só crê em Deus de boca, mas as atitudes dela. É a mesma coisa, você está num relacionamento, você diz que ama a pessoa, né? Eu te amo, fulano, eu te amo do fundo do meu coração e do fundo da minha alma, mas maltrata, desrespeita, não tem fidelidade, não tem lealdade, não tem carinho, não tem amor. Aí a pessoa acha que é só eu te amo. Não, eu te amo já virou o quê? Pejorativo, é uma palavra qualquer, mas as ações. Como é que você diz que crer em Deus e persegue seu irmão? Como você pode dizer que ama a Deus e fala mal às escondidas? Como você diz que ama a Deus e deseja o mal no seu coração? Em vez de dar lugar à palavra de Deus. Você entendeu a diferença? Aí aqui diz o quê? Aí disse-lhe Jesus, versículo 6 aí. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé, ele perguntou, poxa, eu não estou sabendo nas minhas palavras aqui, né? Nós não sabemos para onde vais, né? E como podemos saber o caminho? O caminho aí, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus, ele é o caminho. É só ele que é a porta. E às vezes a gente acha que a porta é mágoa, ressentimento, iniquidade. E o único caminho é Jesus. É só aceitar ele e conhecer, e seguir e conhecer, e determinar, e saber o que ele tem de bom para você, o que ele diz na sua palavra, o que ele fala ao seu coração. A certeza que o Senhor, ele te ama. A certeza que o Senhor, ele tem cuidado de ti, ele tem cuidado dos teus, ele tem cuidado da sua casa, te dá do livramento. Hoje mesmo você recebeu um livramento, hoje mesmo você acordou. Todos os dias nós temos que ser gratos ao Senhor, porque ele deu-nos a oportunidade da vida. Né? Ah, mas pareceu o urso, pareceu o leão, não consigo. Não, mata o urso e o leão, ele te deu força para isso. Mas o primeiro urso e o leão que você e eu temos que matar é aqui, o nosso coração. Porque às vezes o nosso coração, ele quer nos enganar, ele quer inclinar. Né? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e somente o Senhor é verdadeiro. Então o nosso coração tem que estar firmado com Deus, tem que estar crendo em Deus, porque quando nós cremos em Deus e cremos no Senhor Jesus, o nosso coração não fica perturbado, o nosso coração não fica entristecido e ali nós ouvimos a voz de Deus. Tá bom? Então, você entenda isso, que o único caminho é o Senhor. Se vós, versículo 7, se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Então, os dois é um só. Os dois é um só. E o nosso coração está sedento do Senhor. E já desde agora conheceis e tem visto. Como é que se vê? Através do nosso coração. Olha, ninguém vê a Deus, a não ser pelo quê? Pelo Senhor Jesus. Crendo em Deus, eu preciso crer em Jesus. E essa palavra, ele vem nos fortalecendo. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Jesus perguntou, estou tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem? Às vezes você está tanto tempo do lado da pessoa e você não conhece ela. E aqui Jesus achava que os discípulos era para conhecer. E aí quem me vê a mim, vê o Pai. É um só. Você está vendo Jesus ali, ele tá falando, Felipe, você está me vendo, mas você está vendo meu Pai. Eu sou assim com meu Pai. Então não adianta você dizer, eu creio em Jesus, mas aí eu não acredito na existência de Deus. Aí não adianta de nada. Mas eu creio em Jesus, mas anula todo o sacrifício que Jesus fez na cruz, também não adianta de nada. Você tem que crer em Deus e também em Jesus e crer no sacrifício que ele fez na cruz por mim e por você. Porque é a porta, ele é a porta, ele foi o primeiro, ele abriu a porta, ele é a porta. E nós temos que seguir a voz do nosso pastor, que é o Senhor Jesus. Então fique com essa palavra, que essa palavra fale muito ao seu coração.
em nome de Jesus. E eu tenho certeza que falou o meu, falou o seu e falou o nosso coração, tá bom? Fique aí com esse louvor e já já a gente volta. Pega aí seu copo com água, chave da casa, chave do carro, coloca diante da TV, que você vai receber a sua bênção em nome de Jesus. Pai, segue a gente nas redes sociais, tá? Mulheres que Vencem, @ms, né? E também no YouTube, no Instagram. E me segue também, o Lianjos tá aí. Segue aí no WhatsApp e vamos lá louvar o Senhor. Compartilha aquele perfil lá, convida aquela irmã, tá? E eu quero hoje dar um abraço, um beijo, tá? Na Nora. A Nora é uma colega minha lá do cartório e aí eu já fiz esses 3 programas aí esse sábado e agora Deus me lembrou no coração ela pediu, olha, pastor, eu assisto o seu programa todos os domingos, né? Eu assisto o programa, então manda um beijo pra mim. Um beijo, Nora, lá do cartório Zambelini. E ela vai saber que é ela, viu? Ela é linda, maravilhosa e assiste o programa das Mulheres que Vencem. Então você que assiste o programa das Mulheres que Vencem, manda lá um recadinho. Pastora, eu tô aqui ligadinha no programa das Mulheres que Vencem, que eu vou mandar beijo pra todo mundo, tá? Todas as programações para a glória de Deus, tá? Vamos orar? Pegou aí? Pegou? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui orando. Pai querido, dê esse copo com água, venha abençoar, Pai, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor já manifestou a cura, a libertação através dessa palavra, que o nosso coração está guardado no Senhor. Pai querido, se alguém estava com o coração perturbado, com algum coração estranho, Pai, com amargura, ressentido, já está liberto em nome de Jesus, Pai. E eu creio no poder da oração. E eu creio que quando ela tomar esse copo com água, quando ela pegar essa chave da casa, esse documento, a bênção já foi decretada em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, é isso que eu te peço, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Um beijo, um beijo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa. Beijo, tchau!